Olá, amigos, como é que estão? Tudo bom? Dia 4 de fevereiro de 2020. Incrível, né? Como passa rápido o tempo. Já estamos no mês de fevereiro, véspera de carnaval. E o ano vai começar, porque ainda não começou para muita gente, né? Bom, para esses aqui, começaram. Amiguinho Aurélio Uber, ele mandou um comentário ontem que eu achei muito interessante, muito peculiar. Ele é o tipo de pessoa que acredita nisso aqui, ó. Dá uma olhadinha nisso aqui. Elliot. Hello, Elliot. 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 Jesus. Lift your hands. Marabosa. Lift your hands. Irakalamasa. My good God. Barabasa tabasa. Nombre Badisokoto. Zete. Maraboshe. Olabase. Man of is commanding life. Rise up. Yes. And Come on. Come on. hey! Rising! Hey! Rising up! Hey! Jesus! Jesus! Hey! What is Come this? on. What is Mashakata, you move mountains of God. Maya Soto The wife. Mala Soto. Okay. Church of God. You can't be quiet. That has Walk never with seen. me. Walk with me. Somebody bring him food. Let him eat. He has been fasting since Friday. Jesus. Shall I say unto the Lord, Glory to all Jesus. I have to say is thank you. What shall Ele e tantos outros, né? Tem tantos seguidores. Meu Deus do céu, como charlatões levam a credulidade de algumas situações até um absurdo desses, né? Então o nosso amigo Aurélio Uber e tantos outros aí, enfim, vieram questionar o fato. Eu sei que é pelego. Respeita o Malóquio. Ele está lutando pelos nossos interesses, segurança, melhores tarifas e etc. Olha, eu achei muito mais engraçado foram as respostas, né? KKKKK, deixa de ser inocente. Esse foi o Edmilson Rodrigues Feitosa, seguidor assíduo e sempre está comentando no nosso canal. O Rafa falou, cara, vai lavar a boca, tu está babando demais. O Gutenberg Santana diz, é ironia, está sendo irônico, né? Diga que sim. A Sabrina de Souza Pérez, ela diz, esse é o típico brasileiro, burro e cego. Meu Deus do céu. Cara, olha, não tem um outro. Você percebe o nível nos debates, não nesses comentários, que você vê um certo sarcasmo, ironia, porque não tem como não ser. Quando a pessoa acredita em falácia, em uma narrativa em que a pessoa vivendo dessa narrativa, vivendo nessa situação, ela realmente sabe o que acontece com ela. Então não adianta vir falar besteira, falar mentira, inventar casos e fatos e causuísmos e achismos que não vai conseguir convencer aquela pessoa que tem um alto nível de percepção, um alto nível de cultura, de inteligência e que percebe que realmente está sendo enrolado e enganado, não só pela narrativa, mas por essas empresas. Perfeito? Agora, o que leva a esse título do nosso vídeo aqui em questão, a matéria é da Isso é Dinheiro do dia 31 de janeiro de 2020. O título, a página é Negócios, né? Motoristas de Uber está próximo de ter isenção tributária como os taxistas. Ela é da agência Senado, então de um órgão governamental, é do Congresso mesmo. É a mídia do Congresso. Então é fonte fidedigna, ok? Motoristas autônomos que dirigem para aplicativos de transporte como Uber, Cabify 99 e afins eu não conheço, poderão receber isenção tributária de IPI na aquisição de veículos e de IOF, nas operações de financiamento, o que determina o projeto de lei PL, lembra? Eu falei o projeto de lei, tá?
4.437/200 de 2019, que tramita na Comissão de Assuntos Sociais, CAS. A iniciativa é do ex-senador Siqueira Campos, aguarda designação de relator. O texto propõe alteração nas leis 8.383 de 1991 e 8.989 de 1995 e 12.587 de 2012, para permitir que esses profissionais tenham o mesmo direito que os beneficiam seus concorrentes, os taxistas. A proposta prevê também que os carros possam transitar em vias especiais destinadas ao táxi e usar vagas em estacionamento público e privado. O projeto estabelece ainda que, para ter direitos aos benefícios da lei, o motorista precisa comprovar a propriedade do veículo e estar devidamente cadastrado nas plataformas e os aplicativos, há no mínimo 2 anos. Para o autor da matéria, a iniciativa é justa, já que garante os mesmos direitos aos que já têm os mesmos deveres. Ele esclarece que a Lei Federal 13.640 de 2018 criou um importante marco regulatório sobre a exploração de serviços de motoristas de plataforma, como a intenção de coibir o transporte ilegal de passageiros, garantindo maior segurança ao usuário. Segundo ele, há que se considerar o tempo que o motorista autônomo de aplicativo presta o serviço idêntico aos prestados pelos taxistas, sem obter, entretanto, os mesmos benefícios tributários. O que, na opinião do parlamentar, fere a isonomia. O aplicativo de transporte, continua o autor, vem promovendo uma revolução nas cidades, contribuindo para a melhoria da mobilidade urbana, além da geração de emprego e renda para muitas famílias. Essas plataformas servem como meio de acesso ou de complementação da renda para milhões de brasileiros, num cenário em que o mercado de trabalho ainda sofre forte ônus regulatório. Por outro lado, usuários dessas plataformas são beneficiados pela competição entre diversos meios de transporte disponíveis, que competem entre si para oferecer o melhor serviço pelo melhor preço. Explica. Após deliberação na CAS, a matéria seguirá para a Comissão de Assuntos Econômicos, o CAI, em decisão final. Bom, agora minha opinião. Eu vi em páginas no Facebook, de redes sociais, tá descendo a lenha, descendo o pau, falando isso é inaceitável, isso não faz sentido, isso é história da carochinha, isso é acreditar em Papai Noel, coelhinho da Páscoa. Não, senhora, se um senador levou isso e já está tramitando no rito normal do Congresso Nacional, com exceção de um detalhe muito importante que eu vou falar também, isso pode vir a acontecer. Se for aprovado pelo Congresso, pelo Senado e sancionado pelo presidente, passa a valer, passa a ser lei. E se quer saber a minha opinião, vocês sabem que eu tenho uma postura conservadora, não sou liberalista, não sou liberal. Porém, eu acho que o Estado é muito inchado, é muito gordo. O Estado eu acho que, na verdade, eu tenho um lado um tanto quanto anarquista até em algumas situações. Não digo anarcocapitalista, mas eu acho que o Estado cobra demais impostos, não só do trabalhador, do povo inteiro. Veja o que acontece com gasolina, o etanol, o óleo diesel, enfim, o gás, né, o GLV, o GNP, enfim, você tem altas tributações recorrentes em cima desses derivados de petróleo. Você vê que na refinaria, ontem mesmo, o próprio presidente Bolsonaro falou, cara, baixou 3 vezes na refinaria, por que não repassa no final? Porque os estados, em seus ICMS, impedem que esse repasse para baixo seja feito para o consumidor final, para você, para mim, para nós que utilizamos os nossos veículos e dentro de casa. Esses derivados do petróleo. Então isso é injusto. Imagina que você está tributando em cima de tributo. O caminhão que pega esse combustível,
ele já paga na bomba. Ele paga na produção, ele paga na bomba e paga num produto que já está sendo transportado, o ICMS. Então é 3 vezes tributado. É tributo em cima de tributo. E isso acontece em toda a linha produtiva, inclusive nas empresas automotivas. Se você perceber o quanto que tem de imposto em cima de um veículo, é muito. O carro não deveria ser tão barato, tão caro. Ele deveria ser mais barato, muito mais barato, se houvesse uma isenção ou uma regulação melhor, mais justa, em cima dos tributos cobrados em cima do veículo. Principalmente quando ele é uma ferramenta de trabalho. Preste atenção, eu estou falando de veículo, eu não estou falando de veículo para taxista e nem para motorista. Eu estou falando para o caminhoneiro, estou falando para o motoboy, eu estou falando inclusive para aquela pessoa que utiliza do veículo para levar ele para uma construção, para uma obra, um caminhão betoneira, uma betoneira, a ferramenta betoneira que vira o concreto, máquinas, tanto na parte de tecnologia quanto na de manufatura, ou principalmente na prestação de serviços, em construções civis, você deveria ter uma isenção, sim, fiscal para a ferramenta que proporciona riqueza, que proporciona renda. Em insumos agrícolas, nós sabemos que existem incentivos fiscais para máquinas agrícolas, mas a gente não pode ser só um país de commodities, um país da agricultura, da pecuária. Nós temos que ser um país da produção, incentivar sim indústrias a produzirem, incentivar sim o mercado a fazer esse capital girar. E é só com um imposto mais justo para todas as partes. Para todas as partes. Eu não estou falando de taxista, eu não estou falando de motorista de aplicativo, para todos. Todos deveriam ter um custo Brasil mais baixo. É muito caro, é muito imposto em cima de imposto. Então eu concordo com o senador nesse aspecto, tá? Agora, correlacionar entre isonomia, o motorista de aplicativo, o aplicativo em si, o táxi, é injusto. Por quê? Ele não custeia, ele não faz o markup dele, ele não precifica, não é um motorista, é uma empresa de fora. Bom, tem um detalhe. O senador ele se equivoca quando fala em isonomia entre o motorista de aplicativo e o táxi, no sentido de precificação, de valores mais competitivos, vírgula. Não tem competitividade esses valores, muito pelo contrário. Aqui na cidade de São Paulo o valor está defasado mais de 7 anos, estamos indo para 8 anos sem correção. Quem precifica o valor da translado, da tarifa aqui em São Paulo é a prefeitura. Como o próprio Lei Federal 13.640 de 2018 rege e regulamenta, direciona a cada prefeitura o direito e o dever de regular e fiscalizar a operação de acordo com a peculiaridade e, enfim, de cada município. Então cabe a cada prefeitura essa fiscalização e regulação, disciplinar a operação disso. No táxi, quem precifica é a prefeitura, mas quem precifica a operação e a tarifação dos motoristas de aplicativo são, no caso de São Paulo, as OTTCs, que são as plataformas Uber, 99 e Cabify. E esse valor está longe de ser um valor justo, inclusive, para a operação deles, porque não custeia a operação deles. Muito pelo contrário, faz com que eles financiem essas tarifas baixas. Então o injusto passa a ser não só para o motorista de aplicativo, como também para o taxista. Então deveria sim ter um valor mais correlativo, mais correspondente à realidade da operação. Ah, então por que não subsidiar? Seria interessante que fosse subsidiado também o valor do combustível. Quem sabe aí 50% do valor de bomba. Opa, isso já seria interessante. Por que o Senado não cria? Por que o Congresso não cria uma lei para subsidiar? Tanto para os táxis quanto para os motoristas de aplicativo, como subsidiar para os caminhoneiros, para subsidiar para o motofrete, o mototáxi, o motoboy, enfim. Isso seria interessante, não seria? Já que a carga tributária é tão alta, ou não seria melhor? Exemplo, São Paulo, o ICMS me parece que é 0,35, 0,39 centavos o litro da gasolina. No Rio de Janeiro é 0,40.
É 1,4, 1,38. É muito alto. É muito alto. Em cima de 1 litro de combustível. Cara, é muito alto. Então tem que ter nessa balança a equalização e a isonomia tem que estar nesse sentido da carga tributária. Tem que sim ter uma reforma tributária, o Congresso tem que passar por essa reforma tributária, administrativa e tantas outras. Aí sim vai existir isonomia. Mas deixar para uma multinacional disruptiva que vem aqui precarizar o trabalho do motorista, do seu parceiro, tá? Do seu parceiro. Não se diria nem colaborador, porque muitos da Justiça do Trabalho, muito que se fala na Justiça do Trabalho hoje, não os considera com vínculo empregatício. A Justiça hoje, muito na Justiça do Trabalho, que está sendo pleiteado por parte dos motoristas, não os consideram como terem direito a vínculo empregatício. Mas isso é um outro assunto, para uma outra pauta, para uma outra demanda. O mais importante de tudo isso se fala em isonomia, mas se fala com justiça. Tem que se falar em cima de tarifa justa e não desse financiamento, subsídio que os motoristas fazem para que as pessoas, os usuários desse serviço, tenham corridinhas mais baratas do que o transporte coletivo de massa, que é feito com ônibus, que é feito com trem, que é feito com metrô. Esse sim é subsidiado e normatizado pelas prefeituras e pelos estados e pela União. Se vocês gostaram desse vídeo, dê um like. Se não gostaram do vídeo, dê um dislike. Se puder compartilhar com os amiguinhos, com os coleguinhas. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, não custa nada, é de graça. Aperta o sininho, dá seta para a direita, seta para a esquerda, buzina. Que no próximo vídeo você vai ser notificado. Beleza? Fiquem com Deus, até um próximo vídeo. Valeu, um abraço.